Olá pessoal, tudo bem? Aqui é João novamente do Media Hall, começando aí a nova série, né, desse papo sobre conhecimentos, né? Só que agora a gente vai falar sobre literatura, né? Só que eu não quero vir aqui para falar para vocês resenha de livros, né? Explicar, né, deduções elaboradas do que é literatura. Embora que eu tenha que começar esse vídeo, né, por algum ponto, né, eu vou começar é, com a breve explicação do que é literatura, né. Então você já deve saber que literatura nada mais é do que o texto, né, escrito, elaborado de forma literária, diferentemente do que acontece com textos acadêmicos, né, que ele é voltado para uma outra atmosfera, né, tem uma outra linguagem, assim como os textos jornalísticos também, né, que eles seguem um outro tipo de linguagem, né. A literatura, ela vai focar no imaginário, né, na criação, no jogo de palavras, a metáfora, né. Então, para isso, eu tenho que voltar para Aristóteles, né. Foi ele que primeiramente começou a pensar sobre o assunto, antes mesmo de a gente ter a noção do que é literatura, de ter a noção do que é um texto literário do que é hoje, né? Ele já pensou sobre isso, ele era um pensador, filósofo, né, da Grécia clássica, né? E ele vai desmistificar isso, apresentar isso para a gente no texto dele chamado de A Poética, de Aristóteles, né, do qual ele traz alguns conceitos que explicam, né, o porquê de textos naquele tempo era fala, né, ter algo de diferente de algo do dizer normal, de contar uma história com mágica, digamos assim. Então, Aristóteles ele vai trazer um conceito, né, que é usado até hoje para explicar muita coisa, que é chamado de mímese. A mímese significa a imitação da realidade, né? Isso é feito pela literatura, né, até hoje. A literatura é o que? Ela imita uma realidade, né, de forma rebruscada, né, usando de recursos, né, para contar essa realidade de outra maneira, né. Ele vai falar também ali dentro da questão da cártase. Através da mímese, ele chega no conceito de cártase. Cártase é quando você consegue despertar sentimentos nas pessoas, né, através de noções, de recursos artísticos e estilísticos, né. Isso você é tomado por uma cártase ali, uma quebra de paradigmas, né, e você é exaltado pelo sentimento, né. Então, Aristóteles vai falar sobre isso, mímese, que é imitação da realidade, mas de forma artística, e ele vai trazer a cártase para a gente ali como conceito de exaltação, de sentimento, né. E daí a gente entra também no conceito de verossimilhança. O que é verossimilhança? É quando o autor, né, de um texto literário ele segue padrões, né, que vão casar com a coesão e coerência de tudo aquilo que ele vai falar, descrever, né, e explicar. Então, assim, vem a mímese junto com a verossimilhança, ali a imitação da realidade, só que eu não posso imaginar uma realidade completamente fora da casinha. Eu tenho que
selar acordos, eu como autor, né? Selar acordos com a realidade, com coisas palpáveis e reais. Né? Eu não posso simplesmente viajar na batatinha e começar a escrever sobre, sei lá, um cachorro com asas no meio da rua, do nada. Mas se eu quiser fazer isso, eu vou poder fazer isso, só que eu vou ter que explicar o porquê que um cachorro tem asas no meio da rua. Entendeu? Isso não faz sentido. Né? Então o autor, ele tem esse compromisso com a verossimilhança, que é com a realidade, a semelhança com a nossa realidade. Né? Se ele vai colocar um cachorro no meio da rua com asas, ele tem que explicar no começo, no meio ou no fim do seu conto, história ou romance, que seja, o porquê que aquele cachorro estava com asas. Né? Então aí você me pergunta, mas João, vários livros, né, que eu li, eles tinham várias coisas absurdas. Eu concordo. Eu também li vários livros que tinham coisas absurdas. Só que existe uma coisa chamada contrato literário. Isso é feito não proposital, né, digamos assim, entre o autor e o leitor. Eu, como leitor, pego um livro, né, vou ler a sinopse e vou entender, eu vou assinar um contrato ali com o autor de que vai ser possível, tudo aqui vai ser possível. Tudo aqui dentro vai ser possível. Num livro de fantasia, numa fábula, né, que a gente escutou aí de Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos e tal. Então eu vou sabendo, eu vou estar assinando um pacto, digamos ali, de aceitar o absurdo que ele vai me contar. Embora que esse absurdo que ele vai falar tenha compromisso com o que eu falei da verossimilhança, né? Então a gente chega ao assunto, por exemplo, de Alice no País da Maravilha. Esse livro é um completo absurdo, né, de coisas. Né? Então o que vai me explicar? Né? O que vai dizer que ele não feriu esse contrato com a verossimilhança quando essa garotinha, né, começa a falar com o gato, né? Começa a falar com o gato, ela persegue um coelho branco de cartola e que está preocupado com as horas num relógio. Né? Isso tudo parece muito absurdo. Mas ele tem um trunfo na manga que é Alice. A Alice pode ser qualquer criança, pode ser eu, você, uma criança qualquer, né? De carne e osso, com nome, endereço, né? Que vai vivenciar essa abertura, essa aventura, né? Nisso eu já percebi esse contrato, essa história, já pelo título, Alice no País das Maravilhas. Então eu tenho que esperar muita coisa absurda que vai acontecer. Então eu assino o contrato com o meu autor de que o que ele vai estar me contando, de acordo com a verossimilhança dentro do conto dele, vai fazer sentido, né? Então nada na literatura é por acaso.